Olá, investidor. Seja muito bem-vindo ao canal A Voz do Balanço, o lugar onde a gente analisa os resultados das empresas de forma clara e direta, para você entender o que realmente importa para o seu bolso. Você sabia que uma das maiores seguradoras da América Latina acaba de divulgar números que impressionam? Lucro batendo recorde, resultado financeiro disparando e guidance às metas para o futuro que acende o sinal verde para os investidores. Se você é acionista da BB Seguridade ou está de olho no papel BBSE3 para compor sua carteira de dividendos, você precisa ficar até o final deste vídeo. Vamos analisar o resultado do quarto trimestre de 2025 e o acumulado de 2025, explicando cada detalhe de forma didática e sem enrolação. Antes de começarmos, um aviso importante: este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. É uma análise técnica e educativa do documento oficial divulgado pela companhia. A decisão de investir é sempre sua. Dito isso, bora entender o que a BB Seguridade fez no último trimestre de 2025? Dá o play e vem comigo. Vamos começar falando sobre o documento que estamos analisando. A BB Seguridade, holding que controla gigantes como Brasilseg, Brasilprev e BB Corretora, publicou o relatório oficial chamado Análise do Desempenho do Quarto Trimestre de 2025. Este documento é o carro-chefe da comunicação com o mercado, e os dados que vamos discutir aqui são os chamados gerenciais, que refletem a operação real do negócio, seguindo as regras da SUSEP e da ANS. É importante destacar que a empresa opera sob duas normas contábeis, a internacional IFRS e a regulatória. Mas para entender o bolso do acionista e a geração de caixa, a análise gerencial é a mais adequada. E os números vieram muito sólidos. Vamos aos números que interessam: o lucro. No quarto trimestre de 2025, a BB Seguridade registrou um lucro líquido gerencial recorrente de 2,285 bilhões de reais. Isso representa um crescimento de 5,1% em comparação ao mesmo trimestre de 2024. Só no último trimestre do ano, a empresa gerou mais de 2 bilhões de reais em lucro. Se olharmos para o ano completo de 2025, o número é ainda mais impressionante. O lucro líquido gerencial recorrente somou 9,083 bilhões de reais. É um crescimento de 11,4% sobre os 8,15 bilhões de reais de 2024. Em um ano de juros altos e cenário econômico desafiador, esse avanço mostra a resiliência e a eficiência do conglomerado. E o que puxou esse crescimento? Basicamente, três pilares. 1. Brasilseg, a seguradora se beneficiou do aumento dos prêmios e da redução da sinistralidade, ou seja, menos despesas com sinistros do que o esperado. 2. Brasilprev, a gigante da previdência, foi impulsionada pelo forte resultado financeiro, que vamos detalhar daqui a pouco. 3. BB Corretora, a distribuição de seguros cresceu forte, com aumento nas receitas de corretagem. A combinação dessas forças resultou nesse lucro bilionário. Agora, vamos entender o que fez a Brasilprev e a Brasilseg dispararem: o resultado financeiro. No quarto trimestre de 2025, o resultado financeiro combinado das empresas do grupo atingiu 577 milhões de reais, um crescimento expressivo de 80,9% na comparação anual. No acumulado de 2025, foi de 2,074 bilhões de reais, alta de 61,3%. Por que esse número explodiu? A BB Seguridade explica isso de forma muito clara no relatório. Alta da Selic, a taxa de juros média mais alta em 2025 fez com que a rentabilidade das aplicações financeiras da empresa aumentasse. Fim do sufoco do IGPM, a Brasilprev tem um passivo atrelado ao IGPM. Em 2024, o índice subiu muito, pesando no custo. Em 2025, especialmente no quarto trimestre, o IGP desacelerou, reduzindo drasticamente o custo do passivo. É como se a dívida da empresa ficasse mais barata de manter. Ganhos com marcação a mercado: enquanto no quarto trimestre de 2024 a empresa teve uma perda de 71 milhões de reais com marcação a mercado, no quarto trimestre de 2025 ela teve um ganho de 9,5 milhões de reais. Ou seja, os ativos financeiros da empresa se valorizaram.
Esse ambiente de juros altos, que normalmente assusta o mercado, acabou sendo extremamente benéfico para os resultados da BB Seguridade, especialmente para os fundos de previdência. Para sermos justos na análise, precisamos falar do que foi extraordinário no resultado. A empresa separa muito bem o que é recorrente do que é um evento pontual. Em 2025, tivemos um evento positivo importante. Brasilseg segundo trimestre de 2025. Com a mudança da Lei 14905, que alterou a forma de cálculo dos juros em ações judiciais, a Brasilseg revisou suas provisões e teve uma reversão, um ganho de 61,6 milhões de reais. Isso é positivo, mas é um efeito não recorrente. Já em 2024, houve um evento negativo relevante. Brasilprev segundo trimestre de 2024, a entrada em vigor de uma nova circular da SUSEP forçou a constituição de uma provisão complementar de 216,7 milhões de reais. Ao excluir esses eventos, vemos que o núcleo do negócio, o lucro recorrente, é saudável e crescente, que foi o que apresentamos no bloco anterior. A empresa havia estabelecido metas guidance para 2025. Vamos ver como se saiu. Brasilprev Reservas PGBL VGBL, a empresa entregou dentro do esperado. Brasilseg Prêmios emitidos, ficou abaixo do projetado, com queda de 8,8% contra um piso de menos 4% previsto. A empresa justifica isso por um volume menor do que o esperado nos segmentos de seguro rural e prestamista. Resultado operacional holding, ficou em linha com o projetado. Olhando para frente, a BB Seguridade já divulgou o guidance para 2026. E as expectativas são de continuidade. Reservas Brasilprev, a meta é variar entre 3% e 8%. Prêmios Brasilseg, a projeção é de variação entre menos 4% e 4%. Resultado operacional, a expectativa é de crescimento entre 5% e 10%. O guidance mostra que a administração espera manter a trajetória de crescimento, ainda que com cautela em relação ao mercado de seguros. Agora, a parte que o investidor de valor mais gosta, o valuation, ou seja, quanto a empresa realmente vale hoje, e o retorno via dividendos. Com um lucro recorrente de 9,083 bilhões de reais em 2025 e uma política de distribuição bastante generosa, com payout próximo de 100% do lucro ajustado, a BB Seguridade distribuiu um volume bilionário em proventos ao longo do ano. Considerando a cotação atual, o valor de mercado da BB Seguridade gira em torno de 95 bilhões de reais. Isso coloca o preço sobre lucro em algo entre 7 e 8 vezes, dependendo do preço da ação no dia. Mas por que esse múltiplo não é maior? Porque o mercado não olha só para o passado, ele precifica o futuro. E aqui entra um ponto importante: analistas projetam que o lucro em 2026 pode ser um pouco menor do que o de 2025. Se isso se confirmar, o preço sobre lucro projetado sobe para algo entre 8,5 e 9,5 vezes, ainda um nível considerado justo para uma empresa madura, com baixo crescimento, mas forte geração de caixa. E quando olhamos para os dividendos, o número chama a atenção. Hoje, o dividend yield da BB Seguridade está na faixa de aproximadamente 12% a 13% ao ano, considerando os últimos 12 meses. Mas o investidor mais atento sabe, esse número olha para trás. Se houver uma acomodação no lucro nos próximos períodos, é natural que esse yield se normalize para algo mais próximo de 9% a 11% ao ano. Ainda assim, estamos falando de um nível bastante atrativo, o que explica por que a BB Seguridade continua sendo uma das preferidas entre investidores focados em renda. Para fechar, a BB Seguridade entregou um resultado robusto no quarto trimestre de 2025 e em 2025. O lucro recorrente cresceu 2 dígitos, o resultado financeiro foi o grande destaque impulsionado pelo cenário de juros, e a empresa segue com uma política de remuneração ao acionista exemplar. A administração mostrou transparência ao explicar os eventos extraordinários e ajustar as expectativas para o guidance de 2026. O papel BBSE3 continua sendo um dos principais nomes para quem busca previsibilidade e geração de caixa consistente no longo prazo. Mais uma vez, lembre-se, esta não é uma recomendação de compra,
Apenas uma análise dos fatos relevantes divulgados pela companhia. Se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Temos uma playlist recheada com os balanços das principais empresas brasileiras e europeias. Explore, compare e forme sua opinião. Por aqui, esse é o A Voz do Balanço se despedindo. Até o próximo balanço e bons investimentos!